crianças! E aí, tudo bem com vocês? A tia Yolanda tá com muita saudade. Gente, hoje nós vamos estudar na nossa aulinha de história sobre a mistura de povos, a miscigenação. Aí vocês podem perguntar, tia, o que é miscigenação? O povo brasileiro é formado por uma diversidade muito grande de ritmos, de raças, de costumes, de religiões. É verdade, gente. Quando foi que aconteceu isso, tia Yolanda? Gente, isso aconteceu lá no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil e se misturaram com os índios. Sim, porque vocês sabiam que quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios já viviam aqui no Brasil? Então, quando os portugueses chegaram, eles encontraram os índios e logo depois os portugueses viajaram para a África. Eles viajaram para a África e foram atrás dos escravos. Foram buscar os escravos na África para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar, nas lavouras. Os senhores de engenhos, eles eram muito ricos, então eles eram bem ricos e eles queriam alguém para trabalhar nas suas fazendas, na mão de obra de suas casas, né? Então foram atrás dos negros e trouxeram os negros para o Brasil em péssimas condições. Eles vieram amarrados, acorrentados e eles sofreram muito. Os escravos sofreram muito até chegar ao Brasil. Quando chegaram ao Brasil, eles viviam nas senzalas. Mas quando os portugueses, os indígenas, os africanos se misturaram, foi surgindo culturas, novas culturas, porque já tinha a cultura indígena, a cultura portuguesa, aí também juntou-se a cultura africana e daí aconteceu uma diversidade, né? Aí aconteceu a mistura não só de povos, mas de crença, de ritmos, de alimentação, de religião, né, gente? E no grupo 6, nesse grupo 6, nós vamos ver isso. É o que vamos estudar na aulinha de história hoje. Então vejam comigo aí na página 141 do livro de vocês o que diz sobre essa mistura de povos. A miscigenação do povo brasileiro é o encontro de diferentes grupos étnicos, as origens e influências nas características físicas e culturais dos indivíduos. Em especial, abordaremos as influências e contribuições da cultura indígena para o nosso povo. O Brasil é um país formado por uma mistura de povos, o que significa a miscigenação ocorrida entre indígenas, brancos e negros africanos, que foi o que eu acabei de falar, né, gente? O branco europeu, povos portugueses, italianos, espanhóis e etc. Ao chegar aqui, misturou-se com os povos nativos e depois com os negros africanos. Dizemos então que a mistura de indígenas, brancos e negros resultou no povo brasileiro. Foi o que eu acabei de falar. Primeiro estavam os índios, chegaram os portugueses que foram atrás dos africanos e daí aconteceu essa mistura, chamada de miscigenação. Na página 142, diz assim: podemos perceber a mistura dos povos pelas características físicas, cor da pele, tipo de cabelo, cor dos olhos, além dos traços culturais que carregamos nos hábitos, costumes e crenças. Também notamos a miscigenação em vários outros aspectos, como na cultura, na religião, no vocabulário, na música e na dança. Então, meus amores, vocês já estão sabendo que o Brasil houve uma grande miscigenação que deu origem às religiões, à nossa cultura, os nossos hábitos. E agora vocês vão ver bem direitinho, especificadamente, como tudo isso aconteceu, tá bom? Origens do povo brasileiro.
O povo brasileiro foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos. Povos indígenas. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão Carajá, Bororó, Caingangue e Yanomami. E no passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Povos africanos. Grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos, entre outros aspectos. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Que cada um de nós temos traços diferentes, cabelos diferentes, a cor da pele é diferente, a cor dos olhos, e isso se deve à miscigenação do nosso país, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido, consigam resolver as atividades propostas. Então, por hoje, meus amores, é só. Beijos e fiquem com Deus.